Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Carla. Hoje nossa aula será de PPT. Nós estamos na 7ª aula de PPT. Nela, iremos abordar um clássico da literatura universal, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do escritor Júlio Verne. Tenho certeza que vocês irão gostar desse livro, porque ele tem muita aventura. É um romance, porque é uma narrativa longa, mas é cheio de aventura e prende a nossa atenção. Qualquer pessoa pode ler esse livro, independente da idade. Não precisa ser jovem, criança, para gostar desse romance de aventura. Adultos e idosos também irão gostar desse romance. Vamos falar um pouco sobre ele? Nesse livro, olha aqui o livro, gente. Júlio Verne, ele vai tentar retratar por meio dessa narrativa várias transformações que aconteciam nessa época, em um período de pós-revolução industrial, em um período em que os meios de transporte se modernizavam. Porque por volta do século XIX, 1873 que foi escrito o livro. Por volta do século XIX, as pessoas não tinham os meios de transporte que nós temos hoje. Hoje nós temos o avião, o helicóptero, outros meios de transporte que facilitam uma volta ao mundo, né? A volta ao mundo é um desejo de quem não tem vontade de fazer uma volta ao mundo. Naquela época as pessoas já tinham, só que tinham certas dificuldades por conta dos meios de transporte. Houve uma melhora, houve um avanço nos meios de transporte dessa época, surgiu o motor a vapor. Então as pessoas começaram a querer viajar, a querer usar esses novos meios de transporte. E o livro ele mostra essa nova realidade. E o interessante é que por meio dessa aventura, dessa volta ao mundo que os personagens irão fazer, o autor ele também critica de forma humorística os hábitos da aristocracia inglesa. O autor Júlio Verne é francês. Por que ele fez um romance, uma narrativa que se passa na Inglaterra? Entre a França e a Inglaterra, vocês estudam em história, existia uma certa rivalidade. E o autor ele quis expressar uma crítica aos costumes ingleses, à pontualidade, a tudo ter que ser organizado, ser metódico. Então ele critica isso, mas de uma forma muito suave. Nesse romance, nós iremos ver o gênero aventura, porque a própria viagem que os personagens fazem, pessoal, é uma aventura. Eles tentam fazer essa volta ao mundo em 80 dias, naquela época era difícil. E eles utilizam os meios de transporte que eles têm acesso. Até em um elefante eles se locomovem por meio de um elefante, também em um determinado momento da narrativa. Mostra os avanços provocados pela Revolução Industrial, recapitulando a minha fala. Mostra a melhoria nos meios de transporte e evidencia um desejo de muitas pessoas, que é dar a volta ao mundo. Com o avanço dos meios de transporte, as pessoas tiveram a sensação de que o mundo estava menor, de que a distância entre os países, entre cidades que ficavam afastadas umas das outras, essa distância estava diminuindo por conta da melhoria nos meios de transporte. O conflito dessa narrativa surge a partir de uma aposta. Não quero ficar contando todo o enredo da narrativa, porque eu quero que vocês leiam. Mas o personagem, Phileas Fogg, que é um aristocrata inglês, ele é muito metódico, muito certinho, muito pontual, tem os hábitos de vida, assim, os hábitos, tudo muito organizado. Ele tinha o hábito de ir ao clube, ao Reform Club na Inglaterra, jogar carta com os amigos. E lá, conversa vai, conversa vem, eles comentando todos os avanços tecnológicos daquele período, a melhoria nos meios de transporte. E ele falou que agora era permitido dar a volta ao mundo em 80 dias. Aí os amigos dele falaram, não, então a gente vai fazer uma aposta, você vai fazer essa volta ao mundo em 80 dias. E ele aceitou essa aposta e ele apostou a metade da sua fortuna.
Não posso falar, senão vou contar toda a história. Sei que ele pegou o seu criado, o Jean Passepartout, e foi fazer essa viagem. Nessa viagem, ele teve a companhia de mais 2 personagens que entram ao longo da narrativa, o detetive Fix e a senhora Aouda. Observem nos slides as capas dos livros. Tem essa capa que eu gosto muito, é a minha preferida, essa capa deles ali se locomovendo, né, no elefante, que em um determinado momento da narrativa eles tiveram que usar um elefante para se locomover. Tem as outras capas também. Esse livro ele já teve diversas edições. Uma questão do bloco de vocês está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa sobre o autor, o Júlio Verne. Olha, pesquise sobre a biografia do autor em sites confiáveis na internet. Anote algumas informações sobre o escritor Júlio Verne e elabore um texto com essas informações. Se você preferir, faça um podcast sobre a biografia desse autor e compartilhe nas redes sociais com seu professor ou professora. O podcast é um arquivo de áudio, você pode fazer o texto por escrito, e desse texto por escrito você pode fazer esse podcast, esse arquivo de áudio. Vocês irão ter fácil acesso à biografia do Júlio Verne, irão ver muitas curiosidades, ver que ele era um homem que gostava, ele era francês, um escritor francês, ele era um homem que gostava muito de tecnologia, muito ligado à tecnologia, aos avanços científicos. Ele resolve escrever esse livro maravilhoso para mostrar esses avanços dessa época específica. Então é um livro que é situado em seu tempo mesmo. Aí, ó, a imagem do Júlio Verne. Façam essa pesquisa, vocês irão ver muitas curiosidades sobre ele, inclusive que quando ele era criança ele fugiu de casa. Foco narrativo. Vocês sabem o que é o foco narrativo? O foco narrativo nada mais é que o narrador, e o narrador é a voz que dialoga com o leitor ao longo da narrativa. A narração apresenta as ações das personagens em um determinado tempo e lugar. O foco narrativo estabelece o tipo de narrador de uma narração. Em outras palavras, representa a voz do texto, sendo classificados em basicamente 3 tipos: narrador-personagem, narrador-observador, narrador onisciente. Narrador-personagem é quando o narrador ele faz parte daquela história. O narrador-observador ele não faz parte daquela narrativa, ele apenas conta. E o narrador onisciente, ele revela conhecer profundamente seus personagens, os aspectos psicológicos, os pensamentos. Tipos de discurso. Nós temos na narrativa o discurso direto e o discurso indireto. Discurso direto é o procedimento comunicativo capaz de construir sentido ao texto. Não, discurso, tá, gente? Discurso é o processo comunicativo capaz de construir sentido ao texto. Assim, temos o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto, o personagem ele tem a fala, ele fala. E a gente mostra que o discurso é direto por meio de alguns sinais de pontuação, travessão e aspas. Observem, o novo criado, disse ele, um moço de uns 30 anos de idade, apresentou-se e cumprimentou. É francês e chama-se John, perguntou-lhe Phileas Fogg. Observaram que nesse trecho, o personagem que está falando, e isso é sinalizado por meio do sinal do travessão. No discurso indireto, o narrador, ele fala pelo personagem. Tirava partido dela, bem nutrido, bem alojado, via países e ademais afirmava a si próprio que toda essa fantasia acabaria em Bombay. O narrador está falando pelo personagem. Discurso indireto. Você vai ler esse livro, depois você vai assistir a um filme, tem filme sobre esse livro, e você vai produzir um parágrafo comparando o filme, comparando o livro ao filme. Façam essa comparação
Analisem os pontos que há em comum entre o livro e o filme. Observem que o livro ele é bem mais detalhado e que a leitura ela traz a riqueza, a possibilidade de nós imaginarmos, de nós criarmos as paisagens, a imagem dos personagens. O livro é mais rápido, o filme é mais rápido, mas ele complementa a leitura. É interessante você assistir a você ler um livro e depois assistir a um filme sobre o mesmo, a versão, né? O filme sobre o livro que você leu enriquece muito a sua interpretação. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer essa leitura. Tenho certeza que vocês irão se envolver. É uma leitura rápida, vocês terão aí 15 dias, né, para fazer essa leitura. E ela irá acrescentar um conhecimento de mundo, porque você vai fazer essa viagem ao mundo com esses personagens, né? Com o Phileas Fogg, com o Jean Passepartout, que é o mordomo, com o detetive Fix, que começa a perseguir esse aristocrata, e com a Aouda. Vocês irão ver também que tem até um romance, vai começar a ter um sentimento entre a Aouda e o Phileas Fogg. Tudo bem? Então, nossa aula de PPT ela termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer a leitura e fazer as atividades de leitura. Um grande abraço e até a próxima.